É um problema político, não religioso. Esse é o meu ponto. 90% do Islã é Islã político, cerca de 10% é espiritual. Então, o Islã político é uma característica fundamental do Islã. Não existe distinção entre islamismo e Islã. Existe apenas o Islã. Isso ficou incrivelmente constrangedor, e você pode ver isso claramente na linguagem corporal deles aqui. Gad Saad, Badia Unger Sargon, que é uma mulher liberal maga, algo assim, e ambos foram convidados para falar. E Gad Saad está, você sabe, meio que alertando sobre o Islã e todas essas outras coisas, e ela é totalmente contra isso. E na verdade fica muito constrangedor com o tempo. E vou mostrar para vocês esses dois trechos que eu acho simplesmente impagáveis, onde eu acho que Gad Saad confronta ela sobre muitas das deturpações dela sobre o Islã e a ameaça que ele representa para o Ocidente. Dá uma olhada. Excelente, está funcionando. Professor Sattler, adoro o programa. Queria passar isso para a Bhatia porque não estou te ouvindo bem. Perdão? Não estou conseguindo te ouvir bem. O microfone está funcionando bem? Tudo bem. Tudo bem, pode começar. Desculpe, eu queria direcionar isso para Bucky. Tudo bem. Você disse que era nojento questionar se uma determinada fé era compatível com os valores ocidentais ou com a cultura britânica. Você mencionou que o contexto nos Estados Unidos sobre gangues de exploração sexual é bem diferente do que ocorre aqui. Não sei se você sabe, mas gostaria de ouvir sua resposta caso isso mude sua opinião. No Reino Unido, homens paquistaneses estão sobre-representados em crimes sexuais contra crianças numa proporção de 4:1. Quando crianças abusadas por essas gangues denunciam, relatam ter sido marcadas com o M de Muhammad e submetidas a leituras forçadas do Alcorão. As famílias dos estupradores justificaram o abuso, alegando que as meninas se vestem de forma imodesta segundo padrões muçulmanos. E quando perguntam aos policiais, aos funcionários do conselho, aos políticos por que não denunciaram isso em todos os relatórios, eles dizem que foi por correção política, por coesão da comunidade, porque não queriam incomodar a comunidade muçulmana. Além da segurança dos judeus que você citou, segundo a Henry Jackson Society, no ano passado, só 1/4 dos muçulmanos britânicos acredita que o 7 de outubro ocorreu. Quase 75% acham que o Hamas não errou, principalmente entre muçulmanos britânicos nascidos no Reino Unido com ensino superior e entre 18 e 30 anos. Acho que o problema no Reino Unido é bem diferente dos Estados Unidos. Ainda assim, você acha impossível afirmar que o Islã não é compatível com a Grã-Bretanha? Certo. Vai. Eu quero, antes de tudo. Um cara que fala muito bem aqui faz uma pergunta muito difícil para ela. E só observe o que acontece. Veja como ela fica emocionada nessa resposta. E você vai ver depois que o cara não está respondendo a ela. Perguntas em trios para que possam refletir sobre isso. Não, eu quero responder isso. Você quer responder isso agora? Ok. Tudo bem, certo. Vai. Tipo, me desculpe, essas são suas cidadãs. A cidadania é o único direito humano ao qual toda pessoa tem direito. Quando você tem cidadãs do seu país, não estou dizendo que você não tem um problema cultural aqui em um certo grupo dos cidadãos do seu país. Mas um país é formado pelas pessoas que vivem lá e que têm esse direito legal. Você precisa trabalhar muito mais para mudar corações e mentes, porque você não pode simplesmente dizer que uma certa cidadã do seu país não é compatível. E, aliás, temos estatísticas assim nos Estados Unidos. Existem certas subpopulações que estão muito mais representadas em crimes sexuais contra crianças. Nunca me ocorreria sugerir que elas são menos cidadãs. A cidadania é algo sagrado. O que você está sugerindo que elas sejam desnaturalizadas? Tipo, isso é insano. Isso é totalmente absurdo. Você não tem uma democracia se acha que pode desnaturalizar pessoas com base nas ideias delas. Ok, tudo bem. Tá bom, é por aí. Estamos começando a ter um debate. Então ele reconhece que precisa encerrar isso. Muitas pessoas na plateia, na verdade, discordam dela e dizem sim, deveríamos desnaturalizá-los. Agora, eu tenho uma posição intermediária nessa questão. Eu reconheço que existe muita islamofobia e quero que as pessoas entendam que, sabe, isso é um problema. Tem muita gente que exagera tudo e diz, sabe, que precisamos afastar essa população sem motivo algum.
Agora, por outro lado, você precisa reconhecer que quando existe um certo grupo de pessoas cometendo os mesmos crimes e todos seguem a mesma ideologia, pode haver um problema. Gad Saad comenta sobre isso ao responder uma pergunta posteriormente, e eu acho que vale a pena chamar sua atenção para isso, porque realmente fica constrangedor entre os dois aqui. É isso. Vou aproveitar sua perspectiva legal e relacionar ao ponto inicial que discutimos sobre a incompatibilidade de certas religiões com a tradição ocidental. Sou cientista e penso de forma analítica, certo? Então, pegue como exemplo a lei Sharia, certo? Na lei Sharia, diz que um crime será punido de forma diferente dependendo da identidade do autor e da vítima. Então, se um homem judeu matasse um homem muçulmano, a pena não seria a mesma do que se fosse o contrário. Posso te fornecer todas as fontes que comprovam essa decisão da Sharia. Meu Deus, tenho uma má notícia sobre o Talmud. Desculpa. Então, Batia não faz ideia do que está falando. O Talmud não é nada comparado à lei Sharia, principalmente porque nem se aplica hoje em dia, já que não existe templo. E também porque um tribunal da lei judaica era considerado sanguinário se matasse uma pessoa em 70 anos, quando era basicamente o período do templo, e as pessoas realmente iam ao Beit Din, que é o tribunal judaico. Seriam chamados de sanguinários se matassem uma pessoa em 70 anos. Então, não é como se eles aplicassem essas leis com frequência, porque havia tantas ressalvas diferentes que precisavam ser cumpridas. Mas, novamente, o Talmud também é um comentário. Não é necessariamente a lei judaica que eles seguem e que está gravada em pedra. Na verdade, é um fórum de debates entre diferentes rabinos, então acho que ela realmente entende mal o Talmud. Eu não sei o que disseram para ela, mas, novamente, ela não é, ou talvez seja uma judia religiosa, mas aparentemente não é praticante. Vou ignorar isso por um instante. Dito isso, você pega um princípio fundamental da justiça ser cega, onde você não faz isso na jurisprudência americana. Essas duas realidades são antitéticas uma à outra. Não conheço muitos extremistas talmúdicos que estejam tentando incluir. Bem, Certo. É um problema político, não religioso. esse é o meu ponto. 90% do Islã é Islã político. Cerca de 10% é espiritual. Então, o Islã político é uma característica fundamental do Islã. Não existe islamismo ou Islã. Existe apenas o Islã. Terceiro, Erdogan, o presidente turco, disse isso. Outros 75 mil clérigos islâmicos disseram exatamente a mesma coisa. Então, e nós não temos muitas pessoas tentando infundir princípios talmúdicos na jurisprudência americana. Estamos vendo no Ocidente uma incursão de princípios da Sharia que são incompatíveis. Então, eu não acho que os muçulmanos sejam incompatíveis com o Ocidente, porque talvez eu tenha muito mais em comum com um muçulmano secular do que com um judeu ortodoxo. Discordo totalmente de que muçulmanos não sejam permitidos no Ocidente. Mas existem princípios do Islã, como você mencionou, que são perfeitamente incompatíveis com o Ocidente. Nada poderia ser mais claro. Até um pombo de 3 dias de vida entende isso. Ok. Vamos aqui, depois ali no final. Pode ir em frente. E eu não sou inglês. Estou aqui como um convidado neste país. E como parte de uma comunidade que está aqui como convidada neste país, temos que nos comportar. Se eu tivesse convidados na minha casa, esperaria que se comportassem. Se eles não se comportassem e fizessem algo horrível com minha irmã, por exemplo, seriam expulsos de casa. Precisamos entender que cidadania, na verdade, não é tão importante assim. O que é mais importante do que cidadania é a herança. E os ingleses herdaram esta terra. Esta é a terra deles. Nós estamos aqui não por direito. Estamos aqui por escolha deles. E se uma comunidade não entende isso, ela não tem nenhum direito de estar aqui. Acho que essa é uma das coisas mais tristes que já ouvi, e vou ser assombrada pelo espetáculo de ver você parado aí dizendo isso. Se alguém dissesse isso no meu país, eu pensaria no que estou fazendo errado. Quero dizer, a ideia de que um cidadão se chamaria de hóspede por causa da sua religião é horrível para mim.
A própria essência do meu país é que isso é totalmente inaceitável. Se alguém fizesse um judeu se sentir assim aqui, eu nem sei o que faria com essa pessoa. Isso, eu vou ser assombrada por isso por muito tempo. Ok, olha, Veja o rosto de Gad Saad. Ele pensa, concordo com o cara, mas não quero lidar com ela de novo. Olha, eu acho que ela lidou com isso de forma muito errada. Primeiro, no final, o cara nem falou sobre muçulmanos. Ele só disse que todo mundo, todo imigrante você sabe, eles são um convidado em um país. As pessoas que não são convidadas são as que estão indo e eles vivem lá há muito tempo. E não há problema nenhum com o Estado judeu dizer que quer continuar sendo judeu. Não há problema nenhum com a Inglaterra dizer que quer continuar sendo um país inglês, branco. Tipo, isso não é um problema. Eu não acho que isso deva ser considerado um problema. E não há problema nenhum, aliás, nos países muçulmanos dizerem queremos continuar sendo muçulmanos. Queremos continuar governando sob a nossa lei. Isso está certo. Isso é 100% aceitável. E eu acho que quando você começa a ser muito woke, liberal e de esquerda, e na verdade, por acaso, essa é uma conferência sobre o wokismo e o quanto isso é terrível, mas aparentemente ela mesma é woke. Gad Saad também fez um ótimo trabalho ali, desculpe. Também fez um ótimo trabalho ao confrontá-la sobre seus preconceitos quando ela diz, isso é nojento, olha isso. E ele responde, não, 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 não. Na verdade, o islamismo político e muito do que eles estão tentando alcançar com um califado global é uma grande parte disso. E as principais pessoas que estão impulsionando essa agenda são os extremistas. E os extremistas são os líderes dos países. Os extremistas são os líderes desses grandes movimentos. E são eles que são postos em evidência. Grande parte da maioria silenciosa, mais uma vez, é silenciosa e não tem poder para impedir isso. Para mais, inscreva-se no canal. Se quiser nos ajudar a fazer mais desses vídeos e nos apoiar, você pode acessar buymeacoffee.com/JewishUncensored. Você também pode acessar a nossa página de membros do canal. Moti Mashinsky. Que áudio é esse? Para mais, inscreva-se no canal. Se quiser nos ajudar a fazer mais desses vídeos, você pode ir até a página de membros do canal e se tornar um membro por lá também. Obrigado por assistir, tenha um ótimo dia.